Vamos abrir nosso livro de ciências na página 48. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. Cada ambiente é de um jeito. Os ambientes apresentam algumas características, como a temperatura. O que é a temperatura? É o grau de calor ou frio de um determinado ambiente. Às vezes, aí onde você mora, pode estar muito calor e às vezes pode estar muito frio, não é? É a variação da temperatura. A quantidade de chuvas que cai na região também é outra característica do ambiente. Às vezes tem ambientes mais secos, cai pouca chuva, e ambientes mais chuvosos, né? Tem muita mata, por exemplo, tem muita chuva. Então, depende do ambiente, da região onde você vive. A quantidade de luz do sol que chega ao ambiente é outra característica. No inverno e outono, por exemplo, os dias são mais curtos. Logo, temos menos incidência de luz solar. Já na primavera e no verão, os dias são mais longos. Então, temos uma quantidade de raios solares maior, não é? Então, as estações do ano também contribuem para a quantidade de luz do sol. Os seres vivos que habitam o local é uma outra característica do ambiente. Às vezes, alguma espécie existe em um local e não existe em outro local. Os seres vivos, os componentes naturais e os construídos podem variar de um ambiente para o outro. O que é variar? Podem mudar de um ambiente para o outro. A gente viu o que são os seres vivos, que são os animais, as plantas, né? Aqueles seres que nascem, crescem, né? Podem se reproduzir, envelhecem, depois morrem, né? Então, são os seres vivos. Temos os componentes naturais, o ar, a luz, não é? O solo, que são componentes da natureza, não são seres vivos, mas fazem parte da natureza, vêm da natureza. E os construídos, que podem variar também. Os construídos são aqueles casas, ruas, que são construídos pelo homem, mas também podem ser construídos pelos animais, como teias de aranhas, ninhos, tocas, não é que a gente viu? Então, esses são construídos, né? Esses construídos, eles precisam de alguém para construí-los, não é? Eles não vêm da natureza. 4. Observe as duas imagens e leia as legendas. Aqui temos a imagem A, olha aqui o Azinho, tá? Identificando essa imagem como a imagem A. E aqui temos a imagem B, olha, outro local, outro ambiente. Temos dois ambientes diferentes. Vamos ler a legenda, porque pediu. Observe as duas imagens e leia as legendas. A legenda é essa informação aqui, ó, que vem abaixo da imagem. Então, vamos ler a legenda. A floresta amazônica é um ambiente quente. Olha, temperatura quente, com bastante chuva, ó, quantidade de chuva. Nela existem plantas como o jacarandá e animais como o peixe-boi e a onça-pintada. Olha, seres vivos, não é? As plantas, né, que é o jacarandá que citou aqui, que tem aqui nesse ambiente da floresta amazônica, né? E também animais, o peixe-boi e a onça-pintada. Temos algumas informações sobre esse ambiente, olha, temperatura, chove bastante e alguns seres vivos que vivem na floresta amazônica. Na imagem B, também temos algumas informações, olha. A ilha Geórgia do Sul, já sabemos aonde, que é isso daqui. Próxima à Antártida, é um ambiente frio, olha como é que é diferente desse. Com pouca variedade de plantas e de animais. Nela encontramos a foca leopardo, o pinguim imperador e o peixe gelo. Viu alguns seres vivos que citou aqui. E que tem aqui na foto, olha, os pinguins tão lindos lá atrás. E olha como lá é frio, né? Tá vendo? Diferente desse daqui, olha. Não é? Bem diferente. Agora, encontrem A e B. A e B é o quê? São as imagens, né? Aqui, ó. A e B. Às vezes você não vai encontrar aqui, né? Ou só olhando. Mas pediu para também ler as legendas. Então, as informações estão aqui na legenda, tá? Então, encontrem em A e B um ser que vive sobre o solo. Em A, você vai escrever aqui, ó. A e A, tá vendo? Um ser que citou aqui
que vive sobre o solo. Solo é o quê? Sobre aqui a superfície da terra, né? Onde nós pisamos. E um ser que vive na água. Citou aqui também um ser que vive na água, tá bom? Você coloca aqui para pro. E desse lado aqui, na imagem B, também um ser vivo que vive sobre o solo, que citou aqui, e um ser que vive na água também, tá? Você coloca aqui. Essa A da imagem A, B, as informações da imagem B, tá bom? Na página 49, vamos falar um pouco sobre ambientes aquáticos e terrestres. Olha, ambientes aquáticos são cobertos por água. Olha só que linda essa foto. Muitos peixes, né? Ó, muitos peixes juntos a gente chama de cardume, né? Então aqui a legenda está, ó. Cardume de piraputungas no Rio Bonito. Nesse rio também podemos encontrar plantas fixadas do solo ou flutuantes. Viu? Olha só a imagem, viu? Então, os ambientes aquáticos, eles são cobertos por água. Eles podem ser de água salgada, como oceanos e mares, ou de água doce, como os rios e lagos. A água doce tem esse nome porque apresenta menos sal que a água salgada. A quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente. Então, a quantidade de luz, né, que o sol ele incide aqui sobre a água, ele vai iluminando a superfície. Mas cada vez que vai ficando mais fundo, né, a luz do sol às vezes não chega muito até lá. Então, a parte mais profunda é mais escura do que a superfície. Agora vamos falar um pouquinho sobre ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados terrestres. Nós já vimos os aquáticos, né? Os ambientes aquáticos são cobertos por água. E os terrestres, né? De terra firme. Olha essa fotografia aqui, ó. Olha aqui o sol, a terra, né? Uma árvore aqui, ó, né? Na Serra da Capivara, as chuvas são raras e a temperatura geralmente é alta. Então, ó, deram informações aqui, né? Sobre pouca chuva e temperatura alta, quer dizer que é bem quente. Então, lá na Serra da Capivara. Olha aqui, nos ambientes terrestres, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. Então, quer dizer que há muita mudança de temperatura. A quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para os seres vivos que o habitam. A gente sabe que a água é importante, né, para a sobrevivência de todos os seres vivos, das plantas, para elas poderem crescerem, né, florescerem, para os animais beberem, né, os seres humanos também, né, sobreviverem. 5. Complete a frase com as palavras do quadro. Temos 3 palavrinhas aqui, ó, sobre ambiente, né? Temperatura, terrestre e aquático. Então, você vai ler essa frase aqui embaixo, só que ela tá com algumas lacunas. O que é lacunas? Esse espacinho aqui, que você vai escolher uma dessas 3 palavrinhas de acordo com o sentido da frase. Você vai colocar elas nos lugares certinhos, né? Então, vamos lá. No ambiente, aí você vai escolher, é temperatura, é terrestre ou aquático? Existe maior variação de temperatura, terrestre ou aquático, do que no ambiente, temperatura, terrestre ou aquático? Tá fácil, né? Então faz aí para pro.